E vem conferir a crítica do filme After Sun. After Sun foi um dos filmes que surgiu no ano de 2022 e chamou muito a atenção do público de quem conseguiu assistir ele. Afinal, quem assistiu achou que esse filme era tão bom que merecia ganhar até o Oscar, concorrer ao Oscar pelo menos. E eu, depois de assistir o filme, sou um cara que concorda com isso. Ele tinha espaço na premiação. Porque ele é um filme que conta uma história simples, é a história de uma menina chamada Sophie, que está vivendo o seu momento da adolescência, aquela transição para a adolescência, e ela está fazendo uma viagem com seu pai. Seu pai, que é um cara que tenta dar a vida pra ela ali, o melhor que ele consegue, com as condições de vida que ele tem, mas que você vê que ele não é um pai tão presente, ele é um pai que não conhece tanto sobre a filha. E até nessa viagem dos dois, ele mostra que ele não é tão presente assim. A história parece simples e ela parece que já foi contada milhares de vezes, e isso é verdade. Mas uma história ela pode ser contada e recontada. Dependendo da forma como você vai contar ela, é o que importa se vai contar se o filme vai ser bom ou ruim. E After Sun consegue trazer discussões e consegue trazer reflexões, consegue trazer uma história interessante feita de uma forma muito boa. Então ele consegue usar uma história que a gente já viu várias vezes, contada de uma forma interessante. Começando pela direção. Eu acho que a direção ela foi muito inteligente em colocar essa ideia da câmera filmadora dentro do filme. Porque o filme não se passa nos dias de hoje. Então na época não tinha internet, você vê que eles usam uma câmera que hoje em dia não se usa mais, mas na época é muito interessante porque você dá um novo contexto, quando você querer deixar as coisas gravadas. E também uma ótima metáfora com o filme, porque a Sophie tenta gravar toda a viagem em momentos icônicos do seu pai. E quando a gente chega no final do filme, aqui vai ter alguns spoilers, não é um spoilerzão, mas é bom destacar porque vai acontecendo ao longo do filme, a gente descobrindo que a gente não está realmente vivendo aquele momento do longa. A gente descobre que a gente está vendo memórias da Sophie sobre essa viagem dela. E já mostra ela adulta, que ela já tem uma filha, já tem uma mulher. Então, através disso, quando a gente vê a Sophie no passado, isso é até uma boa mensagem, porque ela não consegue lembrar de como foi a viagem. E isso é uma coisa boa da direção e do roteiro, porque essa metáfora de ela estar filmando tudo, e no final você descobrir que, na verdade, a gente não está vendo a viagem como ela realmente foi, a gente está vendo a viagem pelos olhares de um adulto sobre aquele passado, é super interessante, porque a gente grava na nossa câmera o que a gente acha melhor, e na cabeça da Sophie, ela gravou o que era melhor. Tanto que aquela viagem que a gente vê que tem vários problemas. Por exemplo, o pai dela não paga as contas, o pai dela é um cara que vai no restaurante com ela, e eles fogem para não pagar a conta, eles moram numa casa eles ficam numa casa mais simples porque eles não têm dinheiro para pagar. Você vê que na visão de uma criança, aquilo é super maior, super mais interessante do que realmente está acontecendo na vida real. Realmente, ele é um pai ausente que não tá ali. Ele é um pai ausente que abandona ela no saguão de um hotel com um monte de estranho. Que deixa ele com um monte de estranho pra vários lugares. Mas mesmo assim, pra ela tá tudo bem. A viagem foi fantástica, porque ela é uma criança. Então, pra uma criança, tudo parece que tá sendo muito mais fantástico do que é. E quando a gente vai na Sophie, tem aquela ótima linguagem de a gente quer voltar pro nosso passado, porque a gente lembra das coisas boas que a gente teve no nosso passado. E não exatamente do que a gente lembra de ruim. Então, por isso que a gente tem essa memória nostálgica. A nossa cabeça nos engana o tempo inteiro, lembrando que a gente tem que voltar pro nosso passado, porque ele só lembra das coisas boas. As coisas ruins, ou ele apagou, ou ele tentou esquecer. Mas naquele momento não foi tão bom assim. Então esse filme, ele é uma ótima mensagem pra essa coisa da nostalgia, pra essa coisa de como a gente quer voltar pro momento que não foi tão bom assim, e como famílias ausentes acabam prejudicando a vida de uma pessoa no futuro. Porque você vê que a Sophie não é aquela menina feliz que ela era durante todo o filme. Além disso, o roteiro é muito inteligente, muito sutil e muito bonito na forma como trata essa menina que está na transição de uma criança para uma adolescente, descobrindo coisas, querendo descobrir tudo, sendo uma pessoa curiosa. Então, gostei muito disso. Gostei muito da fotografia do filme e da direção. Eu acho que ela funciona muito bem. Eu acho que a trilha sonora poderia ser um pouquinho mais presente. Eu senti um pouco de falta da trilha sonora, mas de modo geral, eu gostei do cenário, para quem escolheram para contar essa história. É um cenário de férias, um cenário interessante, que é um cenário feliz para elas, para uma criança, e eu gosto como até o final do filme tá pensando, tudo bem, é um filme legal, é um filme que os dois personagens têm muita química, o pai e a menina, a Sophie, o seu pai, tem muita química, mas aonde essa história vai chegar? E com o final pra mim foi um grande baque para saber que é muito mais do que isso, como a história não mostrou tudo a verdade. Então não é um final chocante, mas é um final que faz você refletir no resto do filme. Acho que inclusive o final do filme, que você descobre, na verdade, não é nem no final, meio que no começo do terceiro ato, você descobre que a Sophie, na verdade, ela já tá adulta, e aquilo é uma memória dela, aí você fica até pensando, pô, eu queria reassistir, pra ver quanto disso aqui do filme realmente aconteceu, quanto disso você acha que é a cabeça dela tentando deixar um pouco melhor, e quanto o pai dela realmente era um pai bom ou ruim. Então tudo isso é super interessante num filme com dois ótimos atores,
que vão muito bem nos seus papéis, que tem ótima química, que faz com que o filme funcione. Tem alguns pontos que eu acho que poderia ser melhor, eu acho que o filme poderia até ser um pouquinho mais curto em alguns momentos, mas mesmo assim, eu achei um grande filme de 2022. Concluindo, eu adorei After Sun. Ele é um filme fantástico que trabalha muito bem amadurecimento. Com um elenco muito bom, dois personagens muito bem feitos, muito bem escritos, faz com que After Sun seja um filme bom pra refletir, seja um filme que seja bom pra você pensar e repensar, e depois que termina o filme, você querer rever pra ver se você tem uma outra visão desse filme. O filme tem problemas, poderia ser um pouco melhor em alguns pontos, mas é um filme excelente, um dos melhores de 2022. E por isso que eu fecho o filme After Sun com uma nota 9 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme After Sun? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.